Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para vocês. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Olha só, se você está nessa aula aqui e na aula passada não respondeu a atividade, volte, responda a atividade que tem da aula passada, da segunda passada, viu? Porque vale ponto, ok? Dando continuidade, gente, aqui ao nosso assunto da gestão de documentos e arquivos. Hoje nós vamos dar início à segunda parte do nosso estudo, certo? E nós vamos falar sobre a organização dos documentos. Porque a gente já entendeu o que é documento, já entendeu que um documento é a mensagem, já entendeu que o documento é feito em cima de um suporte, o que é que pode ser esse suporte, o que é que tem documento, classificação, princípios e tal. Beleza? Então a parte teórica, vamos dizer assim, bem teórica, a gente já viu. Agora vamos ver como é que funciona isso de maneira mais prática, ok? Organização do documento. Bem, todo documento arquivístico passa por fases, certo? Tipo fase de videogame, certo? Desde a sua criação até o momento da sua eliminação ou guarda permanente. Então vamos lá, pensando. Se o documento tivesse vida, o nascimento seria a criação, certo? E o fim dele, o fim dessa vida, o documento, vamos dizer assim, seria essa guarda, que aí seria, podemos dizer até que não morreu, né? Fica lá guardado. Ou sua eliminação, que é a destruição de qualquer coisa, certo? Criação é quando você pega a mensagem, usa de uma determinada linguagem, ou escrita, ou filmada, ou gravada, né, sonora, e coloca ela num suporte, ok? Pronto, isso aí você criou um documento. Até o momento da sua eliminação, um documento depois de ser usado, ele pode ser eliminado, pode, ou ele pode ser guardado de maneira permanente, certo? A sistematização desse ciclo de documento é o que chamamos de teoria das três idades, ou seja, como se dá esse caminho desde a criação do documento até a sua eliminação ou guarda permanente, gente, é guardar de maneira permanente, ok? Guardar para sempre, pronto, seria isso. Então, essa sistematização desse ciclo, né, da sua criação até a sua eliminação ou guarda, ele é chamado de teoria das três idades. Documento também tem valores. E aí eles têm dois tipos de valor, valor primário e secundário. O valor primário está diretamente relacionado ao motivo pelo qual o documento foi criado, utilidade administrativa imediata, e é característico das fases corrente e intermediário. Então, pronto. Das três fases que a gente vai ver, eles são divididos em dois valores. O valor primário é quando o documento ele é movido, ou seja, ele é usado, está diretamente relacionado ao motivo pelo qual o documento foi criado, ou seja, é o valor para que realmente vale aquele documento. Exemplo, o RG, eu já falei para vocês, é um documento e pode ser arquivado, certo? Para que serve aquele documento? Para identificação, para provar, vamos dizer assim, de maneira civil, oficial, que você é você. Aquilo ali é o valor primário do documento de vocês, certo? Então, o valor primário do documento, por exemplo, está relacionado a isso. Está diretamente relacionado ao motivo pelo qual o documento foi criado. Okay? Já o valor secundário refere-se ao valor atribuído aos documentos em função de interesses que eles possam ter para fins diferentes. Ou seja, é quando o documento ele é usado para um fim diferente daquilo que ele foi usado. Exemplo, vamos supor que surja aí, e não é difícil, mais um escândalo político, certo? Beleza. Escândalo político aí de corrupção e tal. E aí, nesse escândalo político aí, que foi pagado propina, né? Pagado suborno, pago suborno e tal, a polícia federal conseguiu extratos bancários de um dos envolvidos. Pronto, vamos lá. O valor primário desse extrato bancário é você ver ali qual foi a sua movimentação na conta, saber quanto você tem, quanto você está devendo, quanto foi cobrado para você de imposto naquela conta. Pronto, aquele é o valor primário do documento. Um extrato bancário serve para isso, para dizer quanto tem, quanto entrou, quanto saiu, certo? Beleza. Já o valor secundário para a polícia é que aquilo ali vai ser juntado com mais um conjunto de documentos para servir como prova.
Ou seja, aquele documento que antigamente valia só para dizer, né, qual foi a movimentação na conta, hoje também tem um valor de prova de um crime. Esse é um valor secundário, ou seja, é como se fosse um valor a mais, um uso a mais daquele que originalmente tenha sido criado o documento, certo? Bem fácil. Então, o documento ele está sendo usado para aquilo que ele realmente foi feito, foi criado, valor primário. Se ele está sendo usado para outros em outros sentidos, né, para outros objetivos, é valor secundário. Fácil. Fácil, fácil. Ok? Vamos lá, seguindo. Já falando da teoria das três idades, agora a gente só está contextualizando, né? A gente vai já falar quais são essas três teorias, quais são essas três idades. Então, ela foi formulada em 1976 como consequência da explosão documental pós-guerra. Não sei se vocês, eu particularmente gosto muito de assistir filme de guerra, mas na grande parte dos filmes de guerra sempre tem uma gama de documentos lá, arquivos, né? Porque tinha muita coisa para ser documentada então, naquela época. E aí depois da 73, a Segunda Guerra Mundial, espero que vocês saibam quando foi que ela finalizou, viu? E aí tinha muita coisa para ser documentada. Aí com base nessa explosão documental, né, do pós-guerra, aí precisou-se organizar os documentos. Então aí surgiu as teorias. Passou a levar em conta as diferentes fases que passam o documento sob o ponto de vista de sua administração ou de seu uso, desde o momento da sua produção até a sua eliminação, guarda permanente, aquele mesmo sentido que a gente tinha falado no início da aula, certo? As fases dos documentos estão relacionadas. Então, essas três fases, elas estão relacionadas. Com a frequência de uso do documento, ou seja, quanto mais se usa o documento, isso é frequência, né? Se um documento ele é usado muito, ele é usado frequentemente. Alta frequência, vamos dizer assim. Se ele é usado lá uma vez, ou quase nunca, ele tem uma baixa frequência de uso. E quanto ao valor administrativo histórico, isso aí está ligado diretamente à importância. Um documento de grande importância tem um alto valor administrativo ou histórico. Um documento de baixa importância tem um baixo valor administrativo e histórico. Certo? Tudo bem até aqui, ok? Pronto. Agora sim, falar aqui também só um pouco mais sobre as características, né? As três idades. A teoria das três idades é uma estratégia para a organização do documento, ou seja, foi formulada como uma metodologia, como uma estratégia de administrar aqueles documentos, de organizar da melhor maneira possível, certo? Surgiu a partir das necessidades de solucionar problemas com o acúmulo de documentos. Imagine aí vocês em uma sala repleta de documentos referente a tudo e qualquer coisa, sem nenhum tipo de organização, e é pedido para você encontrar um documento X. Não fica muito mais difícil você encontrar esse documento sem nenhum tipo de organização? Mas aí se esse documento for separado por ano, ordem alfabética, tipos, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, documentos pessoais, certo? E aí fica mais fácil você encontrar. Então, surgiu a partir da necessidade de solucionar esses problemas de acúmulo de documento. Quanto mais documento, maior a necessidade deles serem organizados, justamente para ser mais fácil manuseá-los e achar qualquer tipo de documento no arquivo, certo? Vamos lá, primeira das três idades. A primeira é o arquivo corrente. O arquivo corrente ou de primeira idade. É o conjunto de documentos em tramitação ou não. Tramitação é que ele esteja sendo usado, correndo, né, de um setor para o outro, ou não, que pelo seu valor primário, e a gente viu lá quais são os valores, valor primário e secundário, certo? Secundário não, desculpa. É objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete sua administração. Ou seja, por ter o valor primário, logo é um de primeira idade, e também é chamado de arquivo corrente, ele é frequentemente consultado, ou seja, toda hora você precisa ter contato com esse documento para pegar algum tipo de informação. E a quem compete a sua administração, ou seja, quem faz isso é quem detém, né? Ou seja, quem tem posse daquele documento, naquele instante. Então, essa é uma característica da primeira idade, que é arquivo corrente ou de primeira idade. Portanto, o critério que define tal fase do documento é relacionado à frequência de sua utilização ou consulta, ou seja, se um documento ele é muito usado, ele é muito consultado, ele é um arquivo corrente ou de primeira idade. Esses tipos de documentos são geralmente localizados próximos aos seus setores, é óbvio, né? Até por uma questão de logística e também de funcionalidade, ou seja, se eu estou precisando de documento
frequentemente, né, sempre estou precisando consultar alguma coisa, informação, então é interessante que ele esteja perto de mim, certo? Frequentemente, próximo aos seus setores que está sendo utilizado. E são conhecidos pela terminologia arquivística como arquivos ativos, ou seja, é como se fosse um apelido, certo? Esses documentos podem ser apelidados como os arquivos ativos. Vale ressaltar que tais documentos possuem valor administrativo para a empresa, valor este chamado de primário. Ou seja, para a empresa, para a organização, ele tem valor. E esse valor é chamado de valor primário. Beleza? Vamos seguir. Segundo é arquivo intermediário ou de segunda idade. Arquivo corrente ou de primeira idade, arquivo intermediário ou de segunda idade. Conjunto de documentos originários dos arquivos correntes, ou seja, ele surgiu aqui e aí chegou aqui. O que é que faz ele chegar aqui, ó? Que aguarda destinação, recolhimento do arquivo permanente ou eliminação. Pronto. Eles poderão ser consultados e utilizados de modo esporádico. O que é que quer dizer aqui, professor, essa palavra esporádico? Esporádico, gente, quer dizer assim, às vezes, certo? Lá uma vez ou outra. Então, eles podem ser consultados e utilizados às vezes, né? Nem sempre. Por outros produtores, ou seja, nem sempre também é pelo próprio setor, pode ser até por outros setores ou outros produtores, pois já cumpriram seus principais objetivos na idade corrente junto à administração. Eles não são mais necessários nos setores e, portanto, devem ser transferidos para um arquivo geral, porém ainda permanecem aos setores produtores. Em outras palavras, os arquivos intermediários é aquele constituído de documentos que deixaram de ser frequentemente usados. Justamente com o arquivo corrente, o arquivo intermediário é possuidor do valor primário, ou seja, administrativo. Olha o valor que a gente viu aqui, ó. Valor primário dos documentos. Então, o valor, os arquivos corrente e intermediário até está aqui, ó. É característica do corrente ou intermediário. Então, valores, a fase corrente e intermediária dos arquivos possuem valor primário dos documentos. Exemplo, gente, eu vou botar aqui um exemplo que tem a ver com vocês, fica bem fácil vocês entenderem. Por exemplo, nós estamos no ano de 2020 e vocês são alunos do ano letivo 2020, é o ano corrente, certo? Eu já expliquei que existe uma série de documentos referente a cada um de vocês lá em pasta, cada um tem uma pasta com uma série de documentos. Pronto. Esses documentos, frequentemente nesse ano, precisam ser acessados, precisam ser visualizados pelo setor pedagógico, pela direção de ensino, beleza. Esse documento, hoje em dia, a gente pode classificar isso aqui, ó, como arquivo corrente ou de primeira idade. Agora, imagine aí o arquivo dos alunos de 2018, por exemplo. Eles não foram destruídos, mas eles podem vir a ser de maneira intermediária lá uma vez analisados, e principalmente os alunos do ano passado, pronto, os alunos do ano passado, certo? Já eles não, ó, eles são consultados de maneira esporádica e não necessariamente eles pertencem só ao setor que criou eles, certo? Outros setores podem ter acesso. Juntamente com o arquivo corrente ou intermediário, é possuidor do valor primário, esse valor administrativo é menor que a fase corrente. Ou seja, é um tipo de arquivo que ainda tem sua importância sim, só que ele não é tão ativamente consultado, certo? Pronto, esse é um exemplo claro para você diferenciar o que é um arquivo corrente ou de primeira idade e intermediário ou de segunda idade. Terceiro, o arquivo permanente ou de terceira idade. Corrente, primeira idade. Intermediário, segunda idade, permanente ou de terceira idade. Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor. Ou seja, definitivo, ele é preservado, guardado para sempre em função do seu valor, porque é um documento importante. Os documentos relacionados à origem ou ao objetivo das instituições possuem valor secundário. Lembra do valor? Os outros dois eram valor primário. O arquivo corrente e o intermediário eram valor, olha só, primário. Já esse aqui, ó, ele é valor secundário. Ok? E aí, ó, os documentos relacionados à origem e aos objetivos da instituição possuem valor secundário e, na terceira fase do ciclo vital, são de guarda permanente. Ou seja, para ser um documento de arquivo permanente de terceira idade, ele
é um arquivo de guarda permanente. Professor, o senhor falou que o arquivo pode ser destruído? Pode. E quando ele é destruído? Pronto, acabou. Ele não é mais nenhuma dessas três aqui. Ele pode ter sido corrente, pode até ter sido intermediário, mas ele não chega a ser permanente. Porque para ser permanente ele tem que ser guardado de maneira permanente, certo? Diferentemente dos arquivos correntes e intermediários, os arquivos permanentes não podem ser eliminados. Pronto, tá vendo? Os arquivos correntes e intermediários, eles podem sim ser eliminados, mas os arquivos permanentes não podem ser eliminados, ok? Deve ser preservados por apresentar o valor histórico-cultural, né, secundário, e vale registrar que os arquivos permanentes são abertos ao público para a pesquisa. Isso aqui, gente, não é uma regra também que se aplique sempre não, certo? Como eu falei para vocês que existem arquivos de cunho secreto, certo? De grande importância para a organização. Por exemplo, eu até falei, ó, a polícia tem uma série de arquivos que eles não podem ser demonstrados ao público, eles são lá guardados para sempre. Então, são arquivos permanentes, só que eles são uma exceção aqui a essa regra, eles não são abertos ao público, certo? E se é aberto a um público, é um público restrito. Ou seja, só determinadas pessoas podem acessar, não são todas. Nessa fase do ciclo vital, ela passa a interessar mais aos pesquisadores, né, fins científicos, sociais e culturais, do que aos produtores. Produtores, ou seja, quem realmente fez. Os arquivos dessa natureza possuem ou situam-se nos lugares acessíveis, dotados de salas de pesquisa para atender ao público. Exemplo, biblioteca. Ok? Transferência e recolhimento. Transferência e recolhimento são dois termos que aqui tem a explicação, mas na figura próxima que eu vou mostrar fica melhor para a gente entender. Então, quando eu estou falando de transferência, ele é o procedimento de passagem do documento da fase corrente, que é aquele primeira, para a fase intermediária. Então, passou do corrente para a intermediária, é uma transferência. Passou do corrente para permanente, ou da intermediária para permanente, é recolhimento. Olha o exemplo aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho exemplo, um arquivo corrente, aquele que eu uso frequentemente, certo? Tem os documentos são importantes sim, mas eu uso sempre. Ele é o valor primário, ok. E aqui é o meio, é intermediário, é o arquivo que nasceu daqui, só que ele não é mais tão usado, então ele é intermediário. Beleza, se eu vim daqui para cá o documento, se eu peguei o documento daqui, pronto, não vou mais usar ele sempre, eu vou usar ele de maneira esporádica, eu vou colocar ele no meu arquivo intermediário. E aí é chamado de transferência. Porém, aqui ele pode ser eliminado, tá vendo? Tá aqui, e aqui também ele pode ser eliminado. Até aqui ele pode ser eliminado, até aqui ele pode ser eliminado. Agora, saiu daqui e veio direto aqui para o permanente, porque pode sim. Não, esse aqui nunca mais vai ser usado. Esse aqui tem que guardar, mas ele não pode também ser eliminado. Então eu já venho direto para cá, não tem por que eu colocar aqui. Ou então, saiu daqui do intermediário e veio para cá, para o permanente, é o valor secundário, ó, tá aqui. Essa figura é bom que ela é um exemplo de praticamente tudo que a gente falou. Valor primário também. Quem é que é do valor primário? Corrente, intermediário. Quem é que é do valor secundário? Permanente. Saiu do corrente, foi para o intermediário, é transferência. Saiu do corrente, foi para o permanente, ou saiu do intermediário e foi para o permanente, é um recolhimento. Recolhimento aqui, certo? E não pode ser eliminado os documentos que estão no arquivo permanente de valor secundário, certo? Bom, gente, é isso que a gente tinha que falar por hoje sobre a primeira parte dessa segunda, quer dizer, o primeiro assunto dessa segunda parte aí do estudo de arquivos e documentos. Qualquer dúvida, já falei para vocês, pode entrar em contato comigo qualquer hora e não deixe de fazer as atividades, ok? Principalmente essa da semana passada, referente a que é avaliativo, ou seja, vale ponto. Valeu!